Parte 22 do audiobook O Voo da Serpente Emplumada. Tradução do original em espanhol: El vuelo de la serpiente emplumada, por Armando Cossani, México, Distrito Federal. O combustível estava racionado, mas meu amigo se virava para obter cupons. Utilizávamos automóveis diplomáticos e fiscais para nosso empreendimento. Quando vi que o dinheiro se esgotava, comecei a obtê-lo mediante ameaças aos senhores do aristocrático clube, onde ainda planejavam a maneira de dar apoio moral a estes estudantes. Os espiões com quem todavia mantinha relações se somaram à nossa empresa, e ainda contribuíam também com dinheiro. Meu amigo assumiu a direção efetiva e real de todo o sistema que foi montando-se velozmente. Tinha um modo tão pouco conspícuo de fazer as coisas que ninguém haveria pensado que todos os planos os elaborava ele. Por minha parte, eu estava com os nervos destroçados. Meu amigo limitava-se a observar-me. Aumentei a dose de estimulantes para manter-me desperto e ativo. De dia tinha que desempenhar minha função de jornalista como se nada normal ocorresse. De noite tinha que ajudar a meu amigo. Aprendi muitas coisas levado pela necessidade. Um dia, em uma hora tranquila que tivemos para conversar, lhe contei a meu amigo quão mal me sentia por dentro. Quanto asco me produzia já esta vida de enganos, mentiras e sobressaltos. Ele se limitou a sorrir. Poucos dias depois chegou a hora da desilusão. Uma manhã, pelo final do verão, veio uma batida policial à minha casa. Um deles, enquanto os outros revisavam minhas gavetas, cortavam o telefone e cumpriam seus requisitos de isolar-me, preparou o café da manhã para todos. Todos foram muito amáveis, muito gentis. Tão só um estava sentado em um sofá com uma automática na mão. O extraordinário é que, ante tudo isso, comecei a sentir-me tranquilo, sereno, e disse a este policial armado: "Amigo, guarde sua pistola. Lhe asseguro que estou cansado demais para resistir ou sequer tratar de fugir." Minha casa ficou a cargo da polícia. Eu fui parar em uma delegacia onde me submeteram aos interrogatórios mais absurdos que possam existir. A julgar pela maneira como me faziam as perguntas, e a julgar pelas perguntas mesmas, parecia que eles necessitavam construir um caso tão sensacional que servisse de base a algo igualmente sensacional. Estiveram a ponto de persuadir-me que eu era o mais perigoso ser que possa existir. Mas eu já não tinha resistência alguma, nem interna, nem externa. À falta do estimulante, meu sistema nervoso repousava. Eu dizia que sim a tudo, e não me dava o incômodo de negar nada. Os cargos eram tão fantásticos que eu firmava uma declaração atrás da outra, sem sequer lê-las. Capítulo 12. Assim terminou minha vida, minha carreira também. Esperava ver-me envolto em uma daquelas crônicas escandalosas similares a que eu mesmo havia escrito muitas vezes, e me ri. Pensei que seria justo servir de tema alguma vez, e não me preocupava em absoluto o que bem sabia que diriam de mim os diários, nem o que pensariam meus companheiros. Nada me importava uma vírgula. Só queria descansar. Porém, a polícia se encarregou de deter o escândalo a tempo. Por meu amigo, algum tempo depois, soube que havia ordenado que os diários dissessem que eu não estava detido, e que possivelmente estava veraneando em alguma parte. O verdadeiro motivo dessa decisão somente o conhecia eu. Mas é assunto tão turvo que não corresponde a esse relato. E nesse assunto não interveio o meu amigo para nada. Durante os primeiros dias de isolamento em uma cela, tratei de recordar muitas das coisas que me havia dito meu amigo e que eu havia anotado, mas não tinha minha caderneta à mão. Comecei a ver a vida e as coisas humanas de um modo muito curioso, como se estivesse isolado delas. Isto ocorreu devido a que, em um momento, recordei algo que ele me havia dito sobre a chave do Sermão da Montanha. Deu uma dica que estava oculta nas primeiras frases. E vendo as gentes
subiu ao monte. Minhas desilusões e tudo o que havia contribuído para isto? Seria isso ver as gentes, de que falou meu amigo? E o que seria subir a um monte? Pensei que o monte seria algo assim como a tranquilidade interior que me invadia ao recordar meu amigo. Uma tranquilidade como se soubesse que ele me daria as respostas a todas as perguntas que começava a formular-me. Por certo que nesse isolamento pude ver a revolução, minha carreira, meus anos de juventude, de um modo bem diferente. Dei-me conta de quão nécia, quão inútil havia sido minha agitada existência, e que uma vida assim não podia conduzir a parte alguma, que não tinha sentido. Não me pude explicar o que havia ocorrido com os sentimentos daqueles estudantes que, amedrontados ante o perigo policial, haviam chegado à minha casa em busca de ajuda. Não podia explicar-me como era possível que agora, involuntariamente, estivessem se declarando contra mim no sumário. Eventualmente fui enviado a uma prisão e fiquei em paz. A primeira visita de meu amigo ocorreu na presença do comissário interrogador. Perguntei-lhe pelos amigos, e sua resposta foi típica. Aqui estou, me disse. Não me refiro a ti, senão a fulano, a mengano, a beltrano, etc. Olhou-me compassivamente e com um tom fictício respondeu. Esses? Esses são homens livres. Estão desfrutando de uma formosa cesta. Imagino que vão bem. O único que está realmente bem és tu. Mas isto não o entendes todavia. E, dirigindo-se ao interrogador da polícia, disse: Este homem necessita descanso. Sobretudo necessita refletir. Poderia você ajudá-lo? Já que você tem estudado filosofia, quem sabe umas palavras suas lhe sirvam de algo. Ignoro que conversações prévias havia tido meu amigo com este policial. O caso é que pareciam ser amigos de confiança. O policial, limpando a garganta e no tom de um conferencista que vai elucidar o mistério da vida, começou a falar tal cúmulo de necessidades que tive de dissimular meu riso acendendo um cigarro. Não me atrevi a olhar a meu amigo nos olhos. O discurso terminou mais ou menos da seguinte maneira. Nós prestamos um serviço ao Estado para bem da comunidade. A pátria está por sobre tudo. Mas também somos humanos. Você tem confessado. Nos tem poupado trabalho e dinheiro. Enquanto a autoridade superior decide sobre seu caso, eu me encarregarei que passe bem. Os delitos políticos merecem nossa consideração de cavalheiros. Isto é como uma luta de boxe. Você tem perdido, nós temos ganhado. Isto é tudo. Sua hipocrisia era repugnante. Eu havia visto algum dos rostos dos estudantes que haviam ido à minha casa solicitar auxílio. E me dei conta de que meu amigo, de algum modo, havia influenciado este homem para que se convencesse de suas próprias palavras. O policial sacou um jogo de xadrez, pediu café para todos e começou a partida. Durou várias horas e pude dar-me conta de que meu amigo fazia um jogo de comédia. Simulava esforçar-se em ganhar, porém perdeu deliberadamente. Ao final, o policial lhe disse: É preciso que joguemos outra vez. Quanto me tem custado vencer-lhe? O homem estava radiante. Durante a partida, lhe havia visto empalidecer a miúde. Ao final, disse muito amavelmente: Temos que festejar esta vitória. Lhe peço que aceite meu convite a um jantar. Meu amigo olhou para mim antes de responder, mas o policial acrescentou: Iremos com ele também. Mas seria bom que empenhasse sua palavra de honra de que não tentará escapar. Meu amigo disse: Eu respondo por ele. Muito obrigado por assistir ao nosso canal. Se gostou, se inscreva, deixe seu like, comente e compartilhe, por favor. Acima há um link de um livro grátis, Hercólogos, que ajuda a ter um melhor entendimento da vida, ensinando a morte do ego, nossos defeitos psicológicos
E o desdobramento astral, ter consciência nos sonhos.